Ver mansões abandonadas por aí, infelizmente é comum. No entanto, nem sempre sabemos qual é a história por trás daquela casa vazia. Muitas delas já pertenceram até mesmo a algumas pessoas famosas. Por isso, no Melhor 7 de hoje vamos conhecer 7 histórias de mansões que foram abandonadas. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Antiga mansão de Bruce Lee. Considerado um dos maiores artistas e instrutores de artes marciais da sua época, Bruce Lee conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Contudo, no dia 20 de julho de 1973, em Hong Kong, o ator veio a óbito de forma súbita, após sentir fortes dores de cabeça e ingerir analgésicos. Após sua partida, a casa passou para as mãos do empresário Will Peng-nian. Ele era conhecido como o Love Hotel King, porque muitas de suas propriedades acabaram como hotéis. Portanto, mesmo que as pessoas implorassem que a mansão da lenda do Kung Fu fosse transformada em museu, ela foi transformada em hotel no final dos anos 2000. Em 2009, o empresário Will anunciou que iria remodelar o local e torná-lo um centro turístico, mas o plano não foi executado porque os detalhes não foram ajustados e ele não pôde chegar a um acordo com o governo. Anos depois, em 2015, Will faleceu. Em 2018, seu neto anunciou que o local seria convertido em uma escola para oferecer aulas de mandarim e música para crianças. Mas em 2019, o que costumava ser a casa de Bruce Lee foi demolida. Um centro de estudos chinês foi construído em seu lugar. Mansão de David Findel. David Findel se tornou um dos criminosos mais conhecidos da história dos Estados Unidos, após aplicar diversos golpes que envolviam fraudes de hipotecas, o que acabou rendendo vários milhões de dólares para a conta do bandido. Com todo esse dinheiro, já era de se imaginar que ele vivia em um local de luxo. Após seu esquema ser descoberto, a justiça acabou tomando tudo o que ele havia roubado, e também os bens que ele conquistou com seus roubos. Isso fez com que ele perdesse o direito sobre sua mansão, que, na época, era avaliada em pelo menos 8 milhões de dólares, tamanho o luxo do local. O governo, em 2017, desistiu de manter a casa, que, por todo o seu tamanho, precisava de muitos recursos para continuar inteira. Então a mansão, que foi uma das casas mais bonitas dos Estados Unidos, foi completamente incendiada pelo governo em 2 de fevereiro de 2017. Antiga mansão de Michael Jackson. Com certeza, você já ouviu falar sobre o Rancho Neverland, a gigantesca propriedade de Michael Jackson, que nomeou Neverland, Terra do Nunca, em alusão à história de Peter Pan. O lugar foi transformado em um verdadeiro parque de diversões. A propriedade conta com um zoológico, 2 ferrovias, uma roda gigante, montanha-russa e tantas outras atrações. O rancho, localizado na Califórnia, foi vendido em 2009, depois das várias acusações de abuso infantil que o cantor enfrentou. Mesmo que tenha sido considerado inocente, a repercussão acabou influenciando nas suas finanças e Neverland foi comprado pela Colony Capital. Mas por diversas vezes, a empresa tentou se livrar da mansão, e os interessados em geral, bilionários árabes, russos e chineses, jamais honraram as promessas de fechar o negócio. Com o passar do tempo, o preço original de 100 milhões de dólares foi sendo reduzido, até que Ron Burkle decidiu oferecer 22 milhões de dólares à vista. O novo proprietário pretende transformar o lugar em um clube privado, mantendo boa parte da estrutura construída pelo cantor. Brogington Hall, a Casa das Lágrimas. Conhecida popularmente como a Casa das Lágrimas, a residência foi construída por volta de 1730. Feita a mando da dinastia do Reino de Gales, a mansão abriga um passado obscuro, repleto de tragédias. Acredita-se que o local tenha sido deixado de herança para Lord Harlech, após o seu irmão tirar a própria vida.
Segundo o site Ball, o tio do herdeiro morreu após sofrer um grave acidente de carro. Mais tarde, sua mãe teve o mesmo fim trágico, sob as mesmas circunstâncias. Para deixar a história ainda mais estranha, o pai de Harlesh, que também tinha herdado o local, veio a óbito 20 anos depois, da mesma forma. Em 1985, a mansão foi completamente abandonada. Antiga mansão de Mike Tyson. Mike Tyson é um ex-pugilista norte-americano considerado por muitos como um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos. Tyson reside na mansão entre 1980 e 1990 e usava a casa como base de treinamento, até ser condenado e preso por estupro, o que gerou muitos problemas financeiros. A mansão foi construída por Ted Vanelli, um político do condado de Trumbull. Mike Tyson a comprou por $300 mil em 1989. No entanto, anos depois o boxeador começou a ter problemas pessoais e com a justiça, que acabaram afetando sua carreira e estilo de vida. A casa estava cheia de luxos, e ele também guardava na propriedade 3 tigres de Bengala, sem contar que a piscina era enorme. Em 2003, a bancarrota de Tyson foi declarada e a mansão foi vendida ao empresário Paul Monia, mas este nunca morou na luxuosa mansão. Curiosamente, esse proprietário também teve problemas legais e novamente a casa ficou disponível. Em 2010, o imóvel foi adquirido pelo empresário Ron Emelgarni, que restaurou algumas coisas. No entanto, ele também não se mudou para lá. Após tanto abandono, a propriedade passou para as mãos da organização religiosa Living Word Sanctuary, que trabalha para reformá-la. Mansão Minnelli. Uma das famílias mais famosas de Hollywood, Vincent, Judy e Lisa ganharam um Oscar cada um e foram grandes estrelas por direito próprio. Infelizmente, Judy e Vincent se divorciaram quando Lisa tinha apenas 5 anos de idade e a família se desfez. Mas a mansão de Beverly Hills permaneceu intacta, e Lisa passou o resto de sua infância morando lá com seu pai após o divórcio. Ela ficaria com ele metade do ano e com a mãe Judy na outra metade. Depois que o famoso Vincent Minnelli faleceu, soube-se que seu último desejo era que a propriedade passasse para as mãos de sua filha Lisa. No entanto, apenas sob uma condição: a última esposa de Minnelli, Lee Anderson, madrasta da menina, poderia ficar em casa até sua morte ou até que ela decidisse se mudar. No entanto, em 2002, Lisa tentou vender a mansão, e foi aí que surgiram os problemas. Depois que Lisa tentou vender a propriedade, ela e Lee ficaram presas em conflitos legais pela casa. Lee continuou morando na propriedade até sua morte em 2009, embora tenha sido oficialmente vendida em 2004, e Lisa pagou o aluguel aos novos proprietários. Depois que Lee faleceu, a casa deveria ser reformada, mas esse dia nunca chegou. Com isso, a mansão ficou abandonada. Mansão de Edemar Cid Ferreira. A mansão, que pertencia ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, arrematada em leilão por R$27 milhões em 2020, que é localizado no bairro do Morumbi, zona oeste da cidade de São Paulo, é um dos maiores da cidade. A mansão compôs a massa falida do Banco Santos, que sofreu uma intervenção do Banco Central em 2014 depois de um rombo bilionário. Edemar Cid Ferreira, condenado a 21 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, foi despejado da mansão em 2011 para reduzir os danos dos mais de 2.000 credores, que amargaram perdas de R$2 bilhões e 700 somente no Brasil. Ele e o filho chegaram a ser presos em 2006, mas o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que respondessem ao processo em liberdade. O empresário paraibano José Janguier Bezerra Diniz, que entrou para a lista de bilionários da revista Forbes em 2014, arrematou a mansão com a expectativa de instalar uma escola de alto padrão direcionada para o ensino infantil, mas, de acordo com a imobiliária, a pandemia do coronavírus mudou os planos dele, e assim continuando o abandono da mansão. E esse foi o melhor 7 de hoje.
Se gostou do vídeo, deixa seu like. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo Melhor 7.